Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 244 dias em reflexão, faltando aí pelo menos 32 dias para o Natal, acho que é essa conta. Inclusive sobre isso que eu queria fazer a minha reflexão hoje, sobre a minha falta de habilidade com matemática. Talvez não, tenho certeza que esse não é o meu grande dom. Mas olha que interessante como a vida nos presenteia, né? Com oportunidades para evolução, inclusive nessas pequenas coisas. E eu adoro partilhar aqui com vocês sobre situações pessoais e bem simples, que é através desses pequenos momentos que a gente tem grandes condições de evoluir, né? E na reflexão do dia de hoje, Maria fala sobre tribulações, sobre sonhar, ter pesadelo com perseguições. No dia de ontem, ela disse sobre julgar injustamente, falou sobre uma mulher que tinha sido apedrejada e como aquilo mexeu com ela. Eu resolvi trazer para vocês uma reflexão um pouquinho diferente, mais voltada para nossa realidade, que eu acredito que da mesma forma que eu viva, vocês vivam aí também essas situações. E no dia de hoje eu senti, inclusive coloquei aqui na minha lista de agradecimento, que eu sou grata por a cada fase das minhas filhas, isso dá uma abertura para minha própria evolução. Eu me torno uma mãe diferente, né? Eu acredito que uma mãe melhor, porque quando você se aproxima da realidade de vida do teu filho, você também precisa encontrar aí habilidades para lidar com aquilo. A matemática nunca foi um dom meu, eu sempre tive bastante dificuldade. E nesse final de semana, ontem, eu sentei para estudar junto com a minha filha e agradeci a oportunidade de estar aprendendo junto com ela, porque de alguma forma, sempre quando eu lembrava da matemática, eu pensava assim, ai meu Deus, que pesadelo, que difícil. E o que a gente quer fazer com isso? Fugir, né? Utilizar uma forma mais fácil de fazer uma conta. E eu acabei ficando super interessada com isso me desafiou, sabe? Eu falei, gente, não é possível que eu não vou entender. E eu tinha motivos, né, mais fortes também para aprender isso, porque a gente também não quer ver o nosso filho sofrer, né? Outro aspecto que eu achei muito legal dessa experiência é que por mais que isso tenha mexido comigo, de me motivar, né? É um desafio você fazer a pessoa que tá ali do seu lado ter esse mesmo interesse, né? Como tornar a situação um pouco melhor, um pouco mais fácil, aquele momento de estudo produtivo. E de tudo que eu ensinei para ela, o que eu menos ensinei foi matemática. Mas eu busquei, né, ajudar ela com coisas que eu uso quando eu preciso estudar alguma coisa. E isso foi muito interessante, muito, muito bom, assim, inclusive para eu olhar para ela de uma maneira mais próxima, né? Eu entender a dificuldade. Eu posso poupar ela de passar por essa dificuldade? Claro que não, não seria nem útil, né? A reflexão de hoje traz isso e diz assim: os períodos de turbulência, os sofrimentos, eles não são de Deus, né? Não é isso que Deus quer pra gente. Mas, ao mesmo tempo, essas situações, elas nos preparam, né? Elas nos dão a condição de melhorar, de evoluir, de aprender. Então, eu agradeci por isso hoje, né? E venho agradecendo nos últimos dias, apesar de início não ser uma coisa que você quer super abraçar, né? Aquela situação. E, além disso, né? Aqui tá dizendo sobre aqueles que julgam, né? Aqueles que... como que eu posso dizer? Que condenam, que perseguem injustamente, né? Mas tá dizendo assim, né? Ela fala que ela colocou a mão no ventre e utilizou esse contato com Jesus para de alguma forma fazer uma oração pelo próprio caminho que Jesus ia trilhar, né?
E é como se ela também preparasse e soubesse, né, que ela não poderia poupar Jesus de todos os sofrimentos que ele iria passar, mas que com fé, com oração, com conexão com Deus, essas tribulações elas seriam mais... você teria mais condições, né, de enfrentá-las. Eu tenho certeza absoluta, inclusive hoje, a mensagem que eu deixei no início da manhã para minha filha foi assim: o que você podia aprender, o que você podia estudar, o que você podia ter feito, você já fez. Agora você precisa confiar em Deus, né? Rezar para ter a luz do Espírito Santo, para poder se acalmar, né? Respire fundo, coma bem, toma bastante água, porque muitas vezes uma preocupação, uma ansiedade excessiva na hora da prova, ela vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E que ela precisava se focar naquilo que ela tinha aprendido até então, e que tudo bem, não é errado a gente errar, né? A gente não nasce com essa condição de acertar sempre, mas de aprender com os nossos erros e com as nossas dificuldades. Então, que ela fosse, né, de cabeça erguida para a prova e confiante do que ela podia fazer, que ao longo do caminho ela ia também poder contornar, né, essas dificuldades, olhar para esse desafio e dizer assim: o que eu faço, né, o que é mais adequado para essa hora. Então, eu acredito que a reflexão do dia de hoje, né, usando esse exemplo do que eu vivenciei, ela é muito prática, né, trazendo um problema comum do nosso dia a dia, de como o sofrimento e a dificuldade, eles nos trazem para um foco, né? Eles fazem você dar atenção para aquilo, você solucionar, né, com aquilo que está nas suas mãos e não deixar de confiar em Deus. Eu não sei qual é a tribulação, a dificuldade, a dor que você está passando, e é difícil a gente... Eu, inclusive, ainda não coloquei aqui na minha listinha. Eu agradeço pelas dores, eu agradeço pelos sofrimentos, eu agradeço pelas doenças, porque não é fácil a gente agradecer por essas circunstâncias que não nos fazem bem, pelo menos num primeiro olhar. Mas quando a gente olha para trás e percebe tudo que a gente superou, a gente percebe também o cuidado que Deus tem com cada um de nós, individualmente, inclusive, e talvez mais ainda nos períodos de tribulação. Vocês concordam com isso? Vocês têm alguma experiência de uma dificuldade assim que fez você se sentir sendo direcionado por Deus, que era Deus que estava ali segurando na tua mão, te pegando no colo, te dando impulso? Se você tem uma história dessa, conta aqui pra mim, por favor, tá? E amanhã nós nos vemos de novo. Fiquem todos com Deus. Recebam o meu abraço aí com muito carinho. Simone.